Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa diário de recomendação literária. Eu sei que você ama o Clube do Livro, eu já tenho certeza disso. Mesmo que você nunca tenha assistido o Clube do Livro. Sabe por quê? Porque aqui a gente fala sobre coisas maravilhosas. A gente fala sobre livros que edificam, que transformam e que principalmente falam das escrituras. Aqui a gente tem autor, a gente tem leitor assíduo e a gente teve até tradutor aqui. Então você pode ficar à vontade, fica tranquilo que aqui sempre tem gente boa. E hoje não é diferente. Hoje você tá vendo que o meu sorriso tá enorme, porque eu tô com uma pessoa aqui do meu lado que eu admiro muito, Eleni Vassão, que escreveu dezenas de livros, né, Eleni? Seja bem-vinda ao Clube do Livro. Muito obrigada, Letícia. Prazer enorme estar aqui com você. Nossa, viu? Privilégio estar do lado dessa mulher maravilhosa. Eu sempre bato um papo com ela no corredor por aí, né? E aí sempre falo, Eleni, quando crescer eu quero ser igual a você. Com esse sorriso, serenidade. É que nem o pastor Alberto, a gente fala aquela música do Logos, calmo, sereno e tranquilo, é a definição do pastor Alberto e da Eleni Vassão. Tá vendo como o aconselhamento bíblico faz bem para a alma? Faz bem, né? O coração alegre formoseia o rosto, né? É verdade. Como é verdadeiro esse provérbio. É verdadeiro. Aqui é o exemplo aqui. E eu espero que você de casa já se sinta inspirado a ter um coração alegre, que aí seu rosto vai ficar com certeza muito mais bonito. E essa é a intenção do livro Mal em Bem, né? Que é o livro que a gente vai falar hoje. Uhum. Eleni, falando já do livro Mal em Bem, por que você escreveu esse livro? A gente sempre fica sem palavras diante do sofrimento. Como é difícil você responder às questões que os pacientes lhe trazem. Eu trabalho há 38 anos em hospitais e trabalho em meio ao... Por exemplo, eu comecei a trabalhar quando a AIDS estava surgindo no mundo. Uhum. E depois comecei a lidar com pacientes em final de vida, pacientes com paralisia infantil, tetraplégicos, pacientes com os mais diversos males, pessoas que tinham perdido os seus filhos pelo suicídio, por um acidente, e daí você chega perto da pessoa e ela começa, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E você não tem resposta. Então, eu tive que me voltar para a palavra de Deus, buscando essas respostas, porque eu precisava oferecer consolo, enxugar as lágrimas das pessoas e mostrar que Deus não brinca com a gente, que apesar das dores da alma, do corpo, apesar das situações que a gente não tem, para as quais a gente não tem respostas, Deus está trabalhando o tempo todo. E Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E quantas pessoas conheceram a Cristo em meio ao sofrimento? Uhum. Pessoas que eram rebeldes, que nunca entrariam numa igreja, mas que num hospital elas estão olhando para cima, para o alto. E estão permitindo que Deus comece a falar aos seus corações. Então eu escrevi Mal em Bem, baseado na vida de José do Egito. Quantos males José passou, vendido pelos irmãos, depois de ter sido jogado num poço sem utilizar, que não estava sendo utilizado ali, mas José vai ficando sozinho, ele é afastado dos seus queridos, da sua família, da sua zona de conforto, entra numa cultura nova e mesmo assim, trabalhando como escravo, ele é fiel a Deus. Mesmo que Deus não fale com ele, que Deus não responda às questões que ele está fazendo, ele agora está adquirindo uma fé própria. Uhum. Ele não tem mais a fé dos seus pais, aquilo que ele aprendeu na teoria e que na prática, para muitas pessoas, não quer dizer nada.
mas ele está descobrindo o relacionamento com Deus nesse tempo todo. Então, ele vai desenvolvendo a vida dele, mas em fidelidade a Deus o tempo todo. E Deus vai aprimorando o caráter, falando ao coração dele e fazendo com que todo aquele mal se reverta em bem. E é esse o discurso final do livro de Gênesis, quando ele conversa com os irmãos dele que estão apavorados. E agora ele vai matar a gente, vai fazer alguma coisa, vai se vingar de tudo que a gente fez com ele. E ele fala assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que muita gente fosse preservada, para que muitas vidas fossem preservadas. Né? Tanto que ele era um menino de 17 anos, uma pessoa frágil, insegura, imatura, talvez egocêntrica, que gostasse de ser o centro das atenções do pai, mas no fim da história ele é um homem maduro, um homem que provou mesmo a intimidade com o Senhor, que viu que o Senhor amadureceu o seu caráter e o treinou para a liderança. E ele vai desempenhar um papel fundamental na história do povo de Israel. Sim. Você teve que fazer uma exegese do texto, vasculhar as escrituras, e aí você consegue transformar isso, desenhar isso para as pessoas tornarem isso palpável, né? Exatamente. Usar isso no aconselhamento bíblico, na capelania, nos hospitais. Isso. Acho que esse é um tesouro do aconselhamento, de você ir fundo nas escrituras e tornar aquilo palpável para a pessoa, né? Para ela não enxergar aquela história como uma história, uma narrativa antiga. Uma historinha de carochinha. Exato. Para ela entender que aquilo pode transformar a vida dela, né? Sim. Que aquilo pode ser real para ela que tá naquele leito, naquela enfermidade. Sim. Um final de vida, às vezes, né? É verdade. E sabe que para cada livro que eu escrevo, eu sempre me baseio em um livro da Bíblia. Eu gosto muito de fazer isso. Então já tenho 66. Ai, socorro! E eu gosto muito de me aprofundar. Então, quando eu escrevi o livro Consolo, que é sobre o livro de Jó, eu li 45 vezes o livro de Jó. Nossa! Para daí começar a escrever e aplicar na vida dos meus pacientes. E com o livro Mal e Bem foi exatamente isso também. Li muitas vezes, li muitos comentários bíblicos e daí as coisas começaram a fazer sentido. E aí eu via um paciente enfrentando uma situação difícil e eu podia contar para ele a história de José, mas também podia mostrar o que Cristo podia fazer na vida daquele paciente e como este Cristo, Deus encarnado, podia transformar todo o aparente mal em bem. Nossa, isso é um trabalho muito bonito, né? Porque não que diz respeito a nós, né? Nossa glória, algo do tipo, mas porque você vê Deus dando capacidade para um homem que não tem capacidade sem ele, para espalhar as boas novas e de forma profunda. Não é só chegar lá e falar, Jesus te ama e ir embora, mas é um trabalho de você se esmerar, demanda tempo, não era só o tempo que você estava ali falando com os pacientes, era o tempo que você ficava em casa se preparando para recebê-los, né? E como que era, essa é uma dúvida minha pessoal, como que você treinou seu coração para lidar, né? Pelo menos no começo dessa jornada, na questão das emoções, do seu coração, para receber essas perguntas? Você se preparou teoricamente, você foi atrás de recurso bíblico, mas como que foi essas emoções, esse turbilhão de coisas? Eu fui fazer o seminário Palavra da Vida porque eu estava começando um curso de capelania no Hospital das Clínicas de São Paulo. E aí era exigência do professor do curso, que era o pastor Marcos Petriagi, que era o capelão titular do HC, que eu estivesse num seminário. Então, mas assim, Deus foi usando tudo isso. E
tudo que eu tinha aprendido no curso de capelania, eu fui tentando colocar em prática. Então eu chegava no quarto de um paciente, olhava para ele e dava uma mensagem e orava com ele. E o paciente aceitava numa boa e falava, tá, obrigada, hein? Eu falei, não, tá errado, falta alguma coisa. E eu comecei a orar e pedir a Deus que me ajudasse a saber como alcançar a vida daquela pessoa. E eu comecei a aprender a ouvir, a fazer perguntas abertas e deixar que a pessoa falasse. E a partir do que ela me trazia, eu podia responder e orando o tempo todo em silêncio, na dependência do Espírito de Deus, e ele ia trazendo respostas. Ou não, ou no sentido assim, querida, eu só posso sentar e chorar junto com você. Talvez Deus responda essa tua dúvida, mas talvez Ele não responda aqui. Talvez Ele responda na eternidade. Mas o que Ele pode lhe dar agora é a certeza de que Ele está aqui com você, porque você acabou de orar aceitando Cristo como Salvador. Então você tem vida e vida eterna. Você acabou de nascer de novo. Então Deus está agindo em todas as coisas para o seu bem. E exortando, ajudando o paciente a descobrir o que ele podia descobrir de bem naquela situação. No sentido, vamos orar assim, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa enxergar o que o Senhor quer me ensinar. Que eu possa, mesmo no meio do meu sofrimento, ser bênção na vida de outras pessoas. E eu vejo que José foi assim, o José do Egito, né? Porque na casa de Potifar, ele foi bênção para aquela família. Na prisão, ele foi bênção para o padeiro e para o copeiro. Para um deles, ele não gostou muito do sonho dele. Mas assim, quando a gente ajuda a pessoa a ter os olhos abertos para o que o Senhor está fazendo, é outra coisa. O sofrimento muda de figura. O sofrimento acaba sendo um aliado, né? Sim, né? exatamente. Enxergar esse panorama de acordo. E ter pessoas que nos levem a pensar dessa forma é uma bênção, né? Porque senão você vai se isolando e na sua aflição, na sua dor, e você tapa os ouvidos para todos os conselhos bons que você pode ter, né? Sim. E você falando disso, eu fiquei pensando na questão de quando você vai trabalhar com pessoas, seja em capelania, aconselhamento, pastorado, enfim, a gente tem que ser muito humilde e dependente de Deus, né? Porque é uma sensibilidade que Ele dá, né? De você pensou, você teve esse time, graças a Deus, de olhar e falar, não, acho que tá errado isso aqui. Eu chegar a falar e ir embora e pensar nisso como uma forma de você ter um relacionamento com a pessoa, de você ouvir, de ser uma troca, né? Da pessoa se sentir segura, é um lugar seguro. Você forma esse terreno para a pessoa confiar e se abrir, e depois você ir atendendo a demanda, né? E tem que ser assim, porque senão a gente não cria um vínculo com aquela pessoa. Pregar e deixar ali, bom, já fiz a minha parte, já fiz a minha tarefa, agora eu vou embora para casa feliz, porque eu evangelizei 1000 pessoas, né? Distribuí 1000 folhetos. Não fez nada. E como Deus usa relacionamentos. Então, como é importante a gente chegar perto. Eu me lembro de um paciente, eu acho que eu conto a história dele neste livro. Ele havia sido queimado. Eu acho que é o primeiro, inclusive, o Gerson, não é? Isso, o Dei um spoiler do livro. O Gerson foi um deles, trabalhando no setor de queimados, um setor muito difícil dos hospitais. E Gerson era um usuário de drogas. E na loucura das drogas ali, com a turma dele, com bebida junto, com uma família, filhos pequenos ainda, ele põe fogo no seu corpo e passa no meio de todo mundo como uma labareda só. E eu
Quando eu o recebi no hospital, eu trabalhava muito no setor de queimados naquela época, principalmente na UTI de queimados. Eu não sabia nem por onde começar a lidar com aquele rapaz, porque ele não queria nada com a vida, rebelde até, muito bravo, com raiva de Deus e do mundo inteiro. E eu me lembro que nessa época eu levei para lá uma outra paciente que tinha passado pela mesma UTI, a Marisa. E a história da Marisa também foi muito forte, onde ela E eles se ajudaram, queimou. né? Você Sim, cita no livro isso. Exatamente. E a Marisa, porque tinha sido uma paciente de queimados. E também ela era forte, no sentido de uma pessoa firme. Então, ela porque ela está viva e está muito bem. E a Marisa pegou pesado com o Gerson e falou: para de ser egoísta desse jeito, olha para cima. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, por que você está fazendo isso e tal? Deu umas sacudidas nele, mas ele começou a ouvir quando ela falou: eu estava neste leito alguns meses atrás, olha aqui as minhas cicatrizes. E como Deus usa as cicatrizes de uma pessoa que se coloca nas mãos dele, para a glória dele e para alcançar outras pessoas, né? Para ter essa empatia muito maior. Nossa, é incrível ver essas histórias. Eu vou dar aqui mais um spoiler para você, mas é porque lendo essa história, é aquela história que você quer ler tomando um suco na varanda, sabe? Porque a impressão que dá é que você vai escutar uma história, né? No começo a história chega a ser pesada, porque ele se queima na frente dos filhos, só que no final vai trazendo aquele conforto, né, dele, ele vai e vence e tal, essa parte da vida dele, ele se torna enfermeiro, né? Sim. E é um livro que traz um aconchego no coração, né, nossa, dá esperança em Cristo. A Eleni, ela sempre traz a Bíblia nessas histórias, o desfecho sempre é em Cristo. E, inclusive, o final do livro eu achei lindo. Ai, deixa eu ler rapidinho pro pessoal. Só um spoiler, só um gostinho pra você. Que eu achei lindo, lindo, lindo. Que ela termina falando... ela fala várias histórias, né? O Gerson é só o primeiro. Tem história de várias pessoas durante o livro. E ela fala assim... Jesus tem sido meu companheiro todos os dias. Ele nunca prometeu um caminho fácil aos seus discípulos, mas prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus tem cumprido em minha vida a sua promessa. Ele é Deus presente em minha vida. Eu tenho um nome, Eleni, e outras experiências descritas nessas páginas são de pessoas com nomes, tais como Marisa, Gerson, Branco, enfim. Você também tem um nome, que talvez não seja um desses. Sua história talvez seja diferente das nossas. Talvez tenha alguns pontos em comum. Mas eu quero lembrar-lhe de um fato muito importante. Deus conhece o seu nome e a sua história. E ela termina essa parte, eu não vou ler, vou deixar para você ler aí na sua casa. E o último trecho desse pedacinho é: ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Apocalipse 21:4. E esse versículo, ele não tinha como esse livro terminar melhor. Porque ele fala da luta, da dor, da lágrima, mas ele fala o consolo, né? Que é Cristo que vai enxugar as nossas lágrimas. Amém. E eu achei genial. Eleni, parabéns. Deus te abençoe. Graças a Deus. Sabe que hoje eu estava escrevendo um novo texto para o meu podcast, Medicina para a Alma, em cima justamente desse versículo. Nossa! Porque eu fui visitar a Eliana Zag, que morou no Hospital das Clínicas de São Paulo por 44 anos. Tetraplégica. Nossa. O único movimento que ela tem é do pescoço para um lado, o outro lado já está bem lesado. Mas ela pinta quadros com a boca, faz cartões de Natal para o mundo inteiro, com o Clube dos Pintores com boca e pés. E ela não tem qualquer outro movimento no corpo. Mas ela aceitou a Cristo comigo lá no hospital. Ela estava com 14, 15 anos mais ou menos, e a primeira vez que ela saiu do hospital foi lá para casa.
na ambulância, com todo o equipamento, com o médico junto, enfermeira, com todo o time. E foi uma festa enorme. Mas essa semana, 2 semanas atrás, eu estava com ela, com a Eliana, que agora está com 46 anos de idade. Imagine quanto tempo que eu a conheço. E ela falou assim, olha, eu estava visitando uma amiga minha que eu fui consolar, porque ela era uma grande esportista de salto em altura. Ela caiu e bateu o pescoço, lesou a medula e ficou quadriplégica. Nossa. Ela não mexe nem o pescoço. Mas a enfermagem, sem saber o que falar para essa menina de 16 anos que passou por isso, levou a Eliana para consolá-la. E a Eliana, todos os dias, era levada para junto da cama dessa menina na UTI e a consolava. E a Eliana estava me contando nessa outra semana agora, ela falou, eu fui visitar a minha amiga, faz mais de 30 anos que a gente conversa, essa minha amiga. E nós duas fomos relembrando de coisas lindas e nós duas começamos a chorar. E nenhuma podia enxugar as lágrimas da outra. Nossa. E aí ela falou, mas que bom saber que Deus enxugará as nossas lágrimas. Vem enxugar até a minha agora, eu chorei. Nossa, cada coisa linda que a gente aprende. Ver a ação de Deus na vida de pessoas é coisa mais linda. E mais como ele coloca beleza ainda no sofrimento, né? É o único que tem a capacidade de colocar a beleza no sofrimento. Só ele. Então, ó, pra você aí de casa, tem o desafio do Clube do Livro de sempre. Eu já tô chorando aqui, você com certeza deve estar aí, sigo segurando pra não chorar. Mas, desafio do Clube do Livro, compre o livro. Eleni, qual plataforma que a gente acha? Ele está na editora Cultura Cristã. Tá. Editora Cultura Cristã, entra lá no site da editora. Mal em Bem. Mal em Bem. Você vai ser muito edificado. Esse livro leve de ler, apesar de trazer muita reflexão. Ele é um livro que vai te consolar e você já pode ler com alguém que você vê que está sofrendo muito. Se você está passando por um momento difícil, isso vai te abençoar muito. Seja uma pessoa abençoadora, né? A sua amiga disse que passou todos os dias lá no hospital para ficar com a amiga. Então seja essa pessoa, se sinta motivado a ajudar pessoas, assista os programas de capelania que a Eleni tem feito aqui toda sexta-feira, 12h30 da tarde. Os programas de aconselhamento do pastor Alberto também toda quinta-feira, 12h30. Isso vai te ajudar, vai te dar um panorama melhor sobre a vida para ajudar pessoas. Olha que lindo. E ver beleza no sofrimento. Então, primeiro desafio do Clube do Livro, compre o livro. Segundo desafio, ajude alguém com esse livro. Isso vai transformar vidas. Esse é o intuito do Clube do Livro, né? De toda a IPPTV, todos os programas, a gente busca glorificar a Deus, amar a Deus com todas as nossas forças e servir você aí de casa. Que isso, né, você leve para gerações. Olha só que lindo, um livro pode impactar gerações. Então esse livro pode, Eleni, abençoar a gente, meus filhos, meus netos, tudo. Amém, amém. Isso é ótimo, é lindo ver o agir de Deus. É muito. tremendo. Você quer deixar uma mensagem final? Sim. Não sei o momento que você está enfrentando agora. Como a Letícia falou, talvez você esteja sofrendo e muito e se questionando e questionando a Deus em meio a tudo isso. A melhor coisa a fazer é se colocar nas mãos dele. Questionar, ok, diante dele, como Jó fez, como Jeremias fez, como os salmistas fizeram, mas conversando com Deus, mesmo que seja perguntando para ele, falando, não estou entendendo nada. Ele tem prazer em estar com você, em dar sentido ao seu sofrimento, à sua dor, em falar ao seu coração e em fazer com que você chegue ao fim desse percurso tão doloroso, mas de outra forma. Antes você vai falar, como José, eu te conhecia só de ouvir. Foi Jó que falou. Antes eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Que também essa seja a experiência da sua vida. Amém, amém. Quer coisa mais bonita que isso, gente? Não tem. Deus é maravilhoso.
que você conheça esse Deus, que você se deleite nesse Deus mesmo em meio ao sofrimento, mesmo durante esses tempos tenebrosos e escuros da vida. E é isso aí, assista os programas, fica com a gente, nós amamos a sua presença, nós amamos a interatividade no chat, nos comentários. Comenta aqui o que você achou desse clube, já deixa a sua indicação aqui embaixo, já deixa aqui o próximo livro da Eleni que você quer ver aqui no Clube do Livro. Afinal de contas, ela tem dezenas aí, dá pra fazer um ano inteiro só com a Eleni. E é isso aí. Eleni, muito obrigada pela sua presença. Prazer Foi enorme. divino, eu agradeço. divino ter você aqui. É um prazer demais. Pra mim também. E obrigada a você aí de casa que nos acompanha sempre. O Clube do Livro fica por aqui e até amanhã. Tchau, tchau.